Aplausos, por favor. Luísa Cipriano tem 17 anos de idade, mora no Lubango, estuda a 12ª classe no curso de Educação Moral e Cívica, representa o ICRA Lubango. Nos seus tempos livres, gosta de ler romance e ficção, gostando também de ouvir K-pop e de dormir. Já imagino como é que ou quanto dormes nesta época de chuva. Muito. Aplausos, por favor. Instituto de Ciências Religiosas de Angola, ICRA Regional Lubango. Hoje trago a vocês como tema do meu discurso o envolvimento dos alunos na escola, tendo em conta 2 fatores. O envolvimento dos alunos na escola tem sido apontado como um dos principais fatores para o rendimento dos alunos na escola, do abandono escolar e bem para a melhoria das políticas educativas. A revista Literatura salienta a atualidade deste tema e a sua relevância para a mudança da comunidade educativa e das políticas e reforma das políticas educativas. O que é o envolvimento do aluno na escola? O envolvimento do aluno na escola é a participação consciente dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. O processo de ensino e aprendizagem não é um processo unilateral, em que o professor vai dar o conhecimento para o aluno e ele vai receber sem participar nesse processo. É um processo de mão dupla, em que o aluno é tão responsável quanto o professor pela sua formação. Para Fredix, o envolvimento do aluno na escola tem alguns problemas, para Fredix, alguns problemas como o abandono escolar, o baixo rendimento dos jovens e a falta de atenção que tem prevalecido desde o ensino básico ao ensino secundário decorrem do envolvimento do aluno da escola e são vistos pelos educadores, pelos políticos e pelos especialistas em educação com uma especial atenção. Já se perguntaram alguma vez se a relação com os colegas influencia de alguma forma no envolvimento do aluno na escola? Será que ter muitos amigos ou poucos amigos influencia no processo de ensino? Será que ter amizades positivas e construtivas influenciam no nosso processo de ensino? Alguns autores como Veiga, Van Walt e Connell apontam que os interesses partilhados pelos jovens com seus pares influenciam muito no desenvolvimento acadêmico do aluno, não só no envolvimento do aluno na escola, mas também na saúde mental e no sucesso acadêmico. Há alunos de meios desfavorecidos ou que tenham poucas condições do ponto de vista educacional e financeiro. Se tiverem boas amizades positivas, eles conseguem ter maior envolvimento escolar. Vou dar um exemplo prático. Numa escola, numa turma da 6ª classe, alunos conheceram uma nova professora e essa professora tratava com desdém um certo aluno e ela se sentia desrespeitado e sentido maltratado pela professora, ele começou a diminuir a sua participação nas aulas, o que fez com que ele fosse reprovado no final do ano letivo. Será que a culpa foi do aluno por ele diminuir a sua participação, por ele não ter se esforçado? Será que a professora conseguiria contribuir mais para o aluno ter um melhor sucesso acadêmico? Sim. Alunos que não sejam conflituosos e que tenham amizades positivas e de qualidade com os outros colegas têm maior índice de desenvolvimento acadêmico. No entanto,
Alunos que tenham amigos conflituosos e que apresentem comportamentos rivais ou competitivos tendem a ter maior perturbação escolar. A escola deve ser entendida como um espaço onde os direitos dos alunos sejam realizados através do diálogo, do respeito mútuo, da solidariedade e da justiça. A escola não pode ser um sítio onde a desigualdade e o desrespeito seja perpetuado, mas sim um sítio onde os alunos sintam-se seguros para partilhar os seus conhecimentos, os seus sentimentos e serem motivados. Será que os direitos que os alunos percebem que têm na escola ajudam de algum jeito a terem melhor desempenho acadêmico? Bem, o desempenho acadêmico do aluno não depende só dele, mas sim também depende dos direitos que a escola mostra que ele tem. Em Angola nós temos, por exemplo, a Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, que estabelece alguns direitos como a educação gratuita e obrigatória para crianças, a participação nas decisões escolares, a liberdade de expressão e ter um ambiente saudável e seguro. Quando direitos como os que eu acabei de citar não são respeitados ou são negligenciados pelos professores ou pelas autoridades da escola, os alunos tendem a adotar comportamentos negativos como abandonar a escola, serem mais violentos ou ter um rendimento escolar baixo. Isso tudo numa tentativa desesperada de fazerem seus direitos serem reconhecidos. Estudos feitos por Van Walter, Connell e Veiga apontam que fatores tão diversos como a relação com os colegas, a quantidade de amigos, a qualidade de amigos, o sentido de identificação com o grupo e com seus ideais, os comportamentos individuais de cada aluno, seja dos amigos mais chegados ou seja dos colegas menos próximos, exercem sempre uma certa influência no envolvimento do aluno na escola e tem graves consequências para as suas motivações e comportamentos. Vários estudos feitos por vários autores, um deles Veiga, apontam que há grande necessidade da escola demonstrar aos alunos os seus direitos e também fazerem esses direitos serem cumpridos. Porque quando os alunos percebem que eles têm direitos na escola, eles sentem maior sentido de pertença, sentem-se apoiados e que a escola também quer que eles estejam lá. O sentido de pertença na escola é muito importante, porque assim o aluno ele consegue fazer as atividades e tarefas com maior prazer, sente maior satisfação em relação aos professores e diminui os riscos de abandono escolar. Bem, o estudo comparativo de Colville entre escolas promotoras de direitos das crianças e escolas onde o tal não sucede, apontou que as escolas que incentivam as crianças a participar nas decisões da escola e também promovem os direitos das crianças, essas crianças dessas escolas têm maior desempenho acadêmico. E sobre a interação com os colegas, quanta mais interação e se essa interação for positiva, os alunos tendem a ter comportamentos parecidos com os dos seus colegas, se eles também tiverem objetivos sociais corretos. Já repararam que alunos que andam com outros alunos inteligentes,
que se dão bem com os professores, que têm uma boa conduta, tendem a adotar o mesmo comportamento. E, pelo contrário, alunos que andam com outros meninos que sejam marginais ou que tenham comportamentos delinquentes, também tendem a adotar o mesmo comportamento. Isso tudo porque, como a escola incentiva a socialização, os alunos não só se focam no seu processo, mas também na interação com os outros colegas, e assim adotando os comportamentos dos mesmos colegas. Alguns autores, como Connell, Wellborn e Vega, apontam a necessidade das relações com os outros colegas serem positivas, porque quando essas relações não são positivas, os alunos podem sofrer bullying e vitimização pelos outros colegas, isso fazendo com que eles talvez desistam da escola ou que o seu rendimento escolar seja muito pouco. Quando os professores negligenciam ou desrespeitam os direitos dos alunos, eles demonstram menor envolvimento na escola e aprendem menos. Isso condiciona o ensino do aluno. O envolvimento do aluno na escola é fundamental para o sucesso acadêmico e pessoal. Quando os alunos percebem e exercem seus direitos na escola, como o direito à participação, o direito ao respeito e o direito de expressão, eles se sentem mais conectados e motivados com a escola. Além disso, a relação com os colegas é um elemento fundamental para que a escola seja um ambiente saudável e seguro. Portanto, a comunidade e as escolas devem agir juntas para criar um ambiente saudável e seguro, tornando a escola e criando um futuro mais brilhante para todos. Obrigada. Ousadia, preciso ter coragem, não é, para enfrentar um auditório deste calibre e um corpo de júri, não é? O pessoal da FIFA, como diz o nosso MC. Bem, Luísa, comecemos pelo tema, o envolvimento dos alunos na escola, não é, tendo em conta dois aspectos. Quer dizer, ao longo da apresentação, ao longo da dissertação, não ficou lá muito claro quais são esses aspectos. Talvez, não é, nas próximas ocasiões, devesse reformular o tema. O tema deve nos permitir, não é? Claro que o tema não diz tudo, mas diz alguma coisa a respeito daquilo que é a sua abordagem. Poderia clarificar esse aspecto, por favor? O tema que eu meti foi o envolvimento dos alunos, tendo em conta variáveis como os direitos percebidos e a relação com os colegas. Só que um dos júris me disse que o tema estava muito comprido, então para encurtar e dizê-lo como disse antes. Poderia muito bem aproveitar, e a semana passada o professor Miguel chamou a atenção para esse aspecto, no domínio da problematização. Ao problematizar, se eu fizesse de uma forma mais precisa, ajudaria certamente o auditório a saber, não é, a desmantelar, não é, esses dois aspectos. Penso que faltou esse elemento. Depois, faz um estudo comparado, isso é muito bom, não é? Ao se falar sobre educação é sempre importante fazer comparação para perceber melhor o referente e o referido. Trouxe aqui à tona a revista de literatura, mas ao longo da abordagem citou alguns autores que ficamos sem perceber. Um dos primeiros que cita é Fredix. É Fredix? Que autor é esse, por favor? Fredix. Fredix? Sim. É Fredix mesmo, a pronúncia do autor?
Sim, é a pronúncia que eu encontrei. Muito bem. Acredito ser o último nome. Só É o último não sei nome? o primeiro. Ok, tá bem, muito bem. Vamos lá. Agora, Luísa, não ficou claro ao longo da dissertação em que aspectos da escola, não é? Em que domínios, que níveis os alunos, não é, devem participar, devem se envolver. Não percebemos lá muito bem. Pode clarificar? Os domínios que os alunos devem participar são no domínio cognitivo, no comportamental e no afetivo. Eram os que eu queria citar na minha apresentação, só que não deixei muito claro. Sim. Luísa, domínio cognitivo, comportamental e afetivo, é isso? Sim. Vamos lá, no domínio cognitivo, como é que deve ser a participação dos alunos? Como é que deve ser o envolvimento no que diz respeito ao domínio cognitivo? No domínio cognitivo, o aluno deve entender os conhecimentos que o professor vai dar os conhecimentos que ele já tem e procurar novos conhecimentos. Comportamental? No comportamental são os comportamentos na escola, como a relação com os colegas, a relação com os professores, o que ele faz na escola. E no que diz respeito à vida da escola, aqui praticamente a Luísa traz à tona componentes que circunscrevem-se em grande parte à sala de aula, não é? Sim. A sala de aula é uma realidade micro. Mas na vida da escola, não é? A escola, claro, não é? A escolarização não se faz só na sala de aula, não é? Então, como é que os alunos, ou em que aspectos da vida da escola, poderíamos, não é, aqui perceber melhor o envolvimento dos alunos? Podia ser nas decisões da escola, não nas decisões organizacionais ou nas financeiras, mas sim decisões em que os alunos podem também pôr o seu voto, como na eleição da associação de estudantes, talvez na escolha da pintura da escola, na construção de uma horta comunitária e outros. Muito bem, então penso que isso devia ficar bem claro ao longo já da dissertação, certo? Agora, fundamental, interação com outros colegas. Em algumas circunstâncias, não serão elementos promotores do bullying. Sabemos que o bullying, em grande medida, tem a ver com o envolvimento, não é? Sim. É excesso de envolvimento, às vezes. Como salvaguardar, como inibir o bullying, não é, nesse envolvimento, que é um direito, não é, que a Luísa traz à tona, que os alunos devem, de facto, praticar. Sim. Na escola. Para inibir o bullying nesse envolvimento dos alunos, é principal que haja o respeito e a solidariedade. Se os alunos pensarem ou terem em mente que devem respeitar os colegas acima de tudo, mesmo que eles tenham muito ou pouco envolvimento, eles vão manter esse ideal que devemos respeitar os colegas. Muito bem. Estás aqui à tona também a lei de bases. Quais são os princípios que a lei de bases do sistema educativo oferece para fomentar esse envolvimento dos alunos na escola? Os princípios, os direitos que eu citei são a educação obrigatória e gratuita para crianças, a participação nas decisões escolares, o direito de expressão e ter um ambiente saudável e seguro. Não é direito à expressão, mais do que ser titular de direito, deve ser também criadores, não é, de direitos. Luísa está de parabéns. Entretanto, ao longo da dissertação, verifiquei muitos hiatos. Talvez depois o avaliador da oratória e o linguístico farão também esse reparo, mas ao longo da apresentação, os brancos, os hiatos foram excessivos e inviabilizaram em grande medida a compreensão cabal da tua abordagem. Penso que, se for para a final, deve melhorar nesse aspecto. De resto, não tem tudo para triunfar nesse mundo da oratória. Está de parabéns. A Luísa esteve muito bem na escolha do tema. Só que a escolha do tema tem uma pequena armadilha, né?
apesar dela nos puxar, quando escolhemos um tema que muito tem a ver conosco, apesar dela nos puxar para a nossa zona de conforto, ela tem essa pequena armadilha, o pastor diria um janjo, né? E tem esse pequeno janjo. Por quê? Porque quando nós escolhemos um tema que habitualmente demonstramos ou falamos e estudamos, nós não podemos passar por ele de certa forma, como é que eu diria, de forma rasa, porque exige um pouquinho mais de nós. Mas graças a Deus não foi o caso da Luísa. Senti que conseguiu, né, trazer o essencial do tema que escolheu, tal como o professor Eunício fez os reparos, e transmitir a ideia principal, né, da sua temática, dando maior embasamento no momento em que teve a responder às perguntas. A Luísa tem uma boa dicção, né, pronuncia muito bem as palavras, tem um português muito limpo, né, muito fino, e isso, Obrigada. de certa forma, facilita a compreensão da mensagem que nós estamos a transmitir, sendo a língua o principal canal para transmitirmos a mensagem, e senti que a Luísa consegue fazer muito bem uso desse recurso que tem. Talvez trabalharia numa questão de estabelecer mais contato com o público, né? Apesar de conseguir transmitir a mensagem que tem, penso que o público não está aqui só para nos assistir. De alguma forma, poderia tornar a apresentação um pouquinho mais dinâmica, né? Criando esse contato, né, com o público. E isso tornaria a apresentação talvez mais elegante e, de certa forma, mais envolvente. E falando em envolvência, senti que durante a apresentação da Luísa, os movimentos foram um tanto quanto involuntários. Não sei se foi por conta de alguma ansiedade, eu até já estava a reparar, e mesmo quando estava sentada, estava um pouquinho ansiosa, parece que queria estar já aqui no palco e então fazer a apresentação. E quando esteve aqui no palco, a ansiedade foi um pouquinho mais acentuada. E é dali que o professor Eunício fez esse reparo, né, nos brancos. Os brancos normalmente revelam duas coisas, ou ansiedade ou falta de preparo, mas só o facto de conseguir transmitir a mensagem, né, falar no tempo exigido, isso demonstrou que houve preparo. Então a questão dos brancos foi mesmo a questão de se sentir um pouquinho ansiosa. Então talvez terá que trabalhar esse aspecto, né, treinar um pouquinho mais a ansiedade e se incorporar pausas na apresentação. Isso lhe permite, né, inibir um pouquinho a ansiedade. Na verdade, a ansiedade não desaparece, nós só controlamos ela. E se conseguir fazer essa introdução de pausas, por exemplo, no discurso, consegue controlar a ansiedade. Por quê? Porque vai lhe permitir concatenar as ideias, né, o que vai lhe fazer evitar esses e ou, né, se introduz pausa, consegue eliminar isso, consegue eliminar a ansiedade e consegue até de certa forma sentir mais à vontade e respirar, né, para poder então buscar as ideias que tem a apresentar em seguida. Como último reparo, né, eu tocaria na questão do encerramento do discurso da Luísa. Nós estávamos todos a prestar atenção e de repente veio o muito obrigado pela atenção. Não sentimos durante a apresentação que nos estava a levar para a conclusão. No momento em que anunciou o encerramento, a conclusão do discurso, nós ainda estávamos naquela questão de que a Luísa estava a desenvolver ainda a sua ideia. E qual é a mensagem que ficou? Que a conclusão, o encerramento do discurso foi meio fortuita, não foi intencional. E
tanto a introdução, e por acaso também foi muito boa, quanto o encerramento ou a conclusão do discurso tenha muito a ver com a nossa apresentação. Porque às vezes o público pode não prestar atenção no decorrer de toda a apresentação da Luísa, mas se durante a conclusão for ela impactante, de certa forma, né, convidativa, apesar do pessoal não prestar atenção no decorrer da apresentação toda, ainda assim conseguimos captar alguma mensagem. Agora, quando ela vem assim, de forma ocasional, apanha também o público, né, de surpresa. Então, terá que trabalhar um pouquinho na questão da conclusão, né, mas entende-se, falamos um pouquinho da ansiedade e talvez foi essa questão que ocasionou, né, a conclusão do discurso conforme ocorreu. Mas de resto, está de parabéns. E uma questão que eu já coloquei antes, por exemplo, usa a expressão participação consciente. Eu fico com dúvida, assim, quando é que a participação não é consciente? Não consigo entender isso. Participação consciente, o que quer a Luísa dizer com isso? Considerando que consciência e responsabilidade não são a mesma coisa. Não sei se a Luísa entende isso, que uma coisa é consciência, outra coisa é responsabilidade. Aproveitando o facto de que a Adélia falou sobre liberdade e responsabilidade, por exemplo, desculpe a redundância, o exemplo que nos deu a Adélia do jovem que cometeu um crime e depois se entregou, se ele não se entregasse, ainda assim ele seria uma pessoa consciente do que fez. Ou acha que nesse caso não seria consciente? O que quer dizer participação consciente? Vou supor que eu estou a fazer correção de uma redação feita pela Luísa e eu não estou a conseguir entender, agora tenho a chance. Quero entender o que é isso, participação consciente. Quando eu escrevi o discurso, estava a pensar que a participação consciente é a participação em que o aluno participa porque ele quer que o processo corra bem, mas agora ouvindo a correção, acho que deveria ser a participação livre e não consciente. Livre. Eu queria transmitir a ideia de participação livre. Ok. Bom, também comete coisas que chamamos de redundância. Redundância, não só agora que falou a participação consciente, estás a ver? Isso é redundância, mas também cometeu redundância quando o professor Eunício questionou no domínio comportamental. E a Luísa, ao responder, começou assim, comportamentos na escola, depois relacionamentos. Se não começasse com a palavra comportamento, porque já domínio comportamental, comportamento é a mesma coisa. Então, tem sempre de encontrar um substituto que garanta não só a substituição, mas garanta que vai passar a mesma mensagem. Dizer o nome do autor não se diz por acaso. É isso que vocês têm de entender. Todos nós precisamos entender isso. A necessidade de dizer quem defendeu uma determinada ideia, sabe para quê? É para permitir ao outro que, se ele quiser comprovar, ele consiga fazer recurso. Agora, mal estamos a entender o nome, né, no nível fônico, né, a ouvir. Agora, é só um nome. Assim, se eu disser assim, que estás a inventar esse nome, qual é o contra-argumento que me darás? Se eu disser que esse autor não existe e você está a inventar esse nome, como é que vais contra-argumentar? Ou se eu dizer assim, Luiz, eu quero fazer a busca desse autor que você deixou, quero ir ver isso que você está a dizer, se ele realmente disse assim. Porque o fazer acadêmico tem um valor que não se encerra numa pessoa, ele tem valor comunitário, não é social. Então, precisa entender, quando nós damos referência de um autor, principalmente num discurso falado, prefira dar mais de um nome, a não ser que seja muito conhecido. Por exemplo, se a Luísa só falasse Sartre e está a falar de existencialismo, tínhamos de ser ignorante para não saber que é Jean-Paul Sartre. Isso aí está enquadrado, é o contexto que lhe permite se safar. Mas quando é um autor que não seja de grande consenso, que não é muito famoso, coisas assim, diga o nome completo, se possível,
e também diga a obra, porque essas referências são deixadas para permitir que a gente também vá lá confirmar se está mesmo isso. Senão eu vou dizer, não, você está a inventar autor e não vais conseguir se defender. Tá bem, eu acho que em grande parte o que prejudicou a performance não é erro de pronunciar palavras ou colocação pronominal. E tem uma coisa, a Luísa sabe usar bem os conectores, né? Constrói bem as frases. Só que o problema é que você faz umas pausas que a gente não consegue ver o sentido da pausa. E se você prestar atenção, por quanto pisava o palco, fazia um barulho que abafava a tua voz. Eu muitas vezes tinha que tentar ficar assim ou perguntar para um amigo, falou o quê? Estás a ver? Isso é um jogo. Você tem de criar, tem de jogar com aquilo que é favorável. Pelos movimentos que fez, podia se mover com esse micro sem ter limitações. Estás a entender? Porque não tens uma voz que tem uma potência. A tua voz não incomoda assim o ouvido, do tipo, ouçam-me. Então isso lhe deixa no prejuízo. A tua mensagem mal chega, e se mal chega para mim, eu mal avalio. Além de que, quando chegou bem, há mesmo coisas que não eram claras. E falando de coisas claras, durante a sua abordagem, eu vi que queria falar do envolvimento dos alunos, não é? Com os professores, com a escola, mas em muitos casos há passagens que não clarificavam isso. Por exemplo, quando disse ter muitos amigos influencia no processo de ensino. Quando você coloca ter muitos amigos influenciar no processo de ensino, não estás a colocar no centro o aluno, estás a colocar no centro o professor. Quem é o responsável? Podemos falar que o aluno também pode ensinar o professor, mas é quem que é chamado para ensinar, quem recebe salário, quem no processo está configurado para ensinar é o professor. Então, embora quisesse falar de alunos, o discurso colocou um novo polo, que é o professor. Então, tinha de tomar cuidado para manter o discurso coeso, não é? A mensagem intacta. E depois, quando fala, por exemplo, de poucas condições educativas, nós também não conseguimos entender poucas condições educativas. Assim, educativas tem a ver com quem tem de educar. Então, isso não se remeteria para o aluno. Você entendeu? Quando falou um aluno com poucas condições educativas e financeiras. Essa expressão, condições educativas, não deixa claro que você está falando da perspectiva do aluno. Condições educativas podem ser da escola, aliás, devem ser da escola. A escola é que está configurada para educar. Então, eu queria que a Luísa entendesse que muitas das expressões que usou são pouco claras e, de facto, atrapalham a mensagem para um ouvido como o meu, que é assim, rigoroso. Está claro? Depois, quando disse, vou dar um exemplo prático, teria um exemplo que não seria prático? Quando fala, por que fala exemplo prático? Quer destacar o quê? Há exemplos que não são práticos? Bem, eu queria dar um exemplo que fosse um exemplo comum, que acontece no cotidiano, então é por isso que eu chamei de prático. Se fosse um exemplo que não acontece ou que raramente acontece, não seria prático, eu acho. Eu penso. Eu acho que a expressão prático está aí de forma desnecessária. Sabe por quê? Porque a ideia de exemplo já nos remete à ideia de tornar algo praticável, não é? De dar uma espécie de demonstração. Sim, clarificar ainda mais. É como se você dissesse, vou tornar isso mais prático. O exemplo já tem mais ou menos. O exemplo já existe com essa função de ser prático. Então, quando diz vou dar um exemplo prático, eu só queria saber se existiriam exemplos não práticos. E enquanto tenta justificar, eu vejo que não existem exemplos não práticos. Bom, se um exemplo é muito conhecido, é muito conhecido. O exemplo não deixa de ser pouco prático se não for pouco conhecido. O importante é que ele cumpra o cariz de exemplo. Está entendendo, Luísa? Ele tem de cumprir para que um exemplo serve. Não é assim que se distinguiria caso fosse essa justificação que dá. Depois comete alguns... além do que já disse o prof. Miguel, um vício de linguagem que usa muito é a palavra bem. Bem, isso soa ou sai de forma involuntária e muitas vezes antecipa aqueles momentos em que você parece que esqueceu o conteúdo ou o que tem de dizer. Então, isso é um vício de linguagem. Vício de linguagem nem sempre é uma expressão, vamos assim dizer,
nem sempre é uma expressão vulgar, pode ser uma expressão refinada, mas que está a ser usada de forma viciada. Sim. E é o que aconteceu com a palavra bem. Agora tem a palavra gratuito. É assim que pronunciou, não é? Gratuito. Na verdade, essa palavra, embora não tenha acento, ela ainda assim é uma palavra que não se pronuncia gratuito. A pronúncia certa é gratuito. Pronuncie como se tivesse acento. É mesmo gratuito. Só que como não tem acento, muitos pensam que é mesmo gratuito. Não, não é gratuito, é mesmo gratuito. Depois, falou de qualidade de amigos. E eu vi que também tinha uma certa inclinação, como se diz, um viés no discurso que era, por exemplo, falou que quem anda com os malandros da escola tem tendência de ser aquilo, quem anda com os bonzinhos tem essa tendência. Agora, quem anda com os dois tem tendência de ser o quê? Um pouquinho dos dois. Um pouquinho dos dois. Eu sempre andei com os dois grupos do quê? Da minha turma, da minha escola. E sempre, a imagem que a mim sempre deram é que eu era um bonzinho. Então, esse tipo de... O que eu acho importante é o seguinte. Esse tipo de informação não se dá só assim. Tem de se fazer um estudo. E quando fizer o estudo, referencia no sítio tal. Estás a ver? E como você está a falar de Angola, tem de buscar estudos que reflitam o caso de Angola. Nós estamos a dizer que em Angola não acontece assim. Mas nós precisamos comprovar que, de facto, aconteça. E se aconteceu quando? Porque pode ser que um grupo se comporte com resultados nesse sentido, outro grupo já não dê conformação a isso. Esses dados que são da empíria, né, da experiência, precisam de um estudo de facto, não de pressupor. Está a entender? Então, quando tiver que fazer isso, é melhor escolher um estudo concreto, ou faça um estudo concreto você mesma na tua própria escola e numa outra, para falar assim, eu fiz um levantamento e o levantamento permitiu chegar a essa conclusão, porque nem sempre esses estudos vão dar esse resultado. Por isso que eu coloquei aí, o que anda com os dois tende a quê? Se houvesse um estudo, íamos saber se tende a quê, mas não há estudo, tá entendendo? Ok, depois quando disse, assim o aluno, ele consegue. Bom, não tinha necessidade de repetir o pronome pessoal, ele. Isso acontece muito porque o português, como disse o professor Piedade, está a ser uma espécie de calão do inglês. O que acontece no inglês? Eu não consigo construir a frase sem retomar o que seria ele em inglês. Mas em português não funciona, não é obrigatório isso. Tá vendo? Em inglês, você tem de retomar sempre os pronomes pessoais, esses. Em português, não. Então, se ficasse, assim um aluno consegue, está tranquilo. Assim um aluno, ele consegue, é excesso de palavra, gastou palavras a mais. Depois disse, quanto mais interação. Eu vi que quando estava a dizer isso, era no sentido comparativo, não é? No sentido de que, havendo menos comparação, dá um resultado, mais comparação dá outro resultado. Quando usou essa expressão, eu entendi isso. E se eu tiver entendido corretamente, a Luísa, em vez de dizer quanto mais, use mesmo quanto maior. Porque maior é a palavra que melhor ilustra a ideia de comparativos. Quer dizer, menor interação causa aquilo, maior interação causa aquilo outro. Depois, não estar claro que você esteja a falar de alunos. Por exemplo, quando falou evitar o bullying no envolvimento com os alunos. Quando fala desse jeito, está a dar uma espécie de relação, não dos alunos, mas de quem não é aluno. E vamos pensar os professores e a direção. Mas a questão do bullying foi levantada no envolvimento entre colegas. Então, em vez de envolvimento com os alunos, seria envolvimento entre colegas. Isso ia ilustrar bem a ideia, a questão que foi levantada aqui é o envolvimento entre colegas. Como é que você ia dissipar o envolvimento demais? Muitas vezes causa bullying. E você está dizendo que tem de haver envolvimento. Então, foi colocado no nível de quê? De colegas. Quando você coloca alunos, é como se fosse o envolvimento dos alunos com aqueles que não são alunos. Então, isso reforça mais ou menos aquela ideia que eu disse, que o teu discurso muitas vezes não deixou claro que você estava a falar de alunos, mas estava a extrapolar para um outro sentido. E outro reparo que acho aqui interessante, por exemplo, eu queria entender, a Luísa falou direito à participação
e depois disse direito de expressão. Aqui, direito à participação, este a é uma preposição, é isso? É uma preposição. Agora eu quero só que a Luísa me ajude a entender. Por que razão, num caso fala direito à participação e no outro caso fala direito de participação? Não, de expressão. Sim, outro é de. O que é que muda? Por que é que viu que... Por que entendeu que devia ser diferente? Direito à participação e direito de expressão. O direito a, direito de. Acha que diferença tem? Porque vi que usou desse modo. Bem, se eu usasse direito à expressão, também não estaria errado. Se dissesse direito à participação e direito à expressão, não vi bem. Ok, o que acontece, nós temos de questionar aquilo que estamos a falar. Isso é que facilita. A gente diz assim, as pessoas têm direito de alguma coisa, ou não? Sim. Esse é o comum, esse é o ordinário. Eu tenho direito disso, eu tenho direito de lutar, eu tenho direito, estás a ver? O mais correto é mesmo usar direito de, em vez de direito a. Não está a dizer que direito a não exista, mas no caso em que usou, não é? A condição, a construção lógica do discurso que tinha é de terem direito de alguma coisa.